tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Marcos Casal, sou guitarrista. Muitos de vocês devem me conhecer do Cifra Club, alguns de terem me visto tocar durante a noite paulistana em diversos bares aí. Muitos de vocês podem me conhecer talvez do YouTube, pelos meus vídeos, alguns pelo IGT, alguns pelo meu blog. Eu decidi fazer uma série de vídeos sobre guitarra, sobre equipamentos aí. O pessoal do YouTube vinha pedindo bastante para falar a respeito, para dar algumas aulas talvez, e eu resolvi fazer uma série de vídeos falando sobre equipamentos, sobre guitarra, como aprender e tudo mais, especialmente com foco aí para os novatos, né, que querem aprender a tocar, entrar na arte da guitarra. E como primeiro vídeo, eu resolvi fazer aí um guia para os novatos, o que escolher, né, o que comprar, como começar. Hoje nós temos aí no mercado uma gama enorme de equipamentos, guitarras diversas, amplificadores diversos, pedais diversos, o que comprar quando a gente está começando, né? Bom, a primeira coisa, talvez o mais óbvio, seria começar por uma guitarra ou um bom violão, né? E, bom, beleza, que guitarra escolher, né? A minha sugestão para os novatos seria não gastar muito dinheiro na primeira guitarra. O negócio é o seguinte, quando a gente começa a estudar música, uma coisa é certa para todo mundo, o gosto musical se altera com o estudo. Quer dizer, você começa a estudar música e o seu gosto pessoal pela música vai se alterando. De repente, estilos de música que você não gostava, você começa a gostar. Estilos de música que você gostava, você perde o interesse. Então não gaste muito dinheiro com a sua primeira guitarra. A sua primeira guitarra é para estudo. Você mais pra frente, se você se desenvolver na arte, você provavelmente vai acabar escolhendo aí estilos que você não está acostumado durante o seu primeiro contato com a música. O que eu acho que assim, a primeira guitarra ela tem que ser uma guitarra versátil. Barata, porém versátil. O que eu chamo de uma guitarra versátil? Uma guitarra versátil é uma guitarra que você pode tirar vários timbres diferentes. Não sei se todos que estão assistindo já conhecem de guitarra ou não, mas o negócio guitarra é meio que nem veículo, que nem automóvel. Se eu chegar numa loja e pedir um automóvel, o vendedor da loja vai me perguntar, mas beleza, você quer o quê? Um carro popular? Você quer uma caminhonete? O que você vai fazer com esse carro? Guitarra é a mesma coisa. Tem guitarras para cada diferente estilo musical. Uma guitarra para um estilo pode tocar outro? Pode, mas cada uma vai desempenhar um papel melhor no estilo que ela foi projetada. A minha sugestão para os novatos é uma guitarra com 3 captadores. Eu não iria sugerir para um novato uma guitarra com só 2 captadores. O novato, o cara que está começando, ele precisa adquirir habilidade em entender que tipos de som uma guitarra pode tirar e como isso pode funcionar. Uma guitarra com 3 captadores ela vai te dar uma versatilidade maior, você vai poder explorar mais os timbres para depois escolher que instrumento você vai querer para o futuro e que tipo de som você vai tirar no futuro. Existem guitarras com captadores duplos, como essa daqui, por exemplo, né, um humbucker, captador duplo. Existem guitarras com captador simples, que ao invés de ter 2 bobinas, só tem uma. Eu iria sugerir para quem está começando, de preferência uma guitarra que tenha os 2 tipos de captação. Um humbucker e 2 simples, um simples e 2 humbuckers, algo assim. Eu, por exemplo, comecei com uma guitarra assim, ela tinha um simples no meio e 2 humbuckers, um no braço e outro na ponte. Essa é a minha sugestão aí, pelo menos um humbucker, para você poder ir experimentando com os diversos tipos de som que uma guitarra pode tirar para você. Tá? Muitos podem, eu comecei com uma Les Paul, só tem 2 captadores, só tem humbucker. Tudo bem, dá pra rolar. Eu comecei com uma Strato, tem 3 captadores simples. Beleza, também dá pra tocar assim. Mas aonde uma vai, a outra não vai. Entende o que eu quero dizer? Segunda parte, o segundo tipo de equipamento que um novato precisa aí adquirir, né, e muitas vezes o pessoal que está começando fala, eu estou juntando dinheiro para comprar, então acho que você tem que ter tudo isso em mente, né? Você vai juntar dinheiro para comprar o quê? Segunda parte, obviamente, palheta. Existem diversos tipos, diversos formatos. Compre algumas aí de espessuras diferentes. O que marca o tipo de palheta você divide pela espessura ou pela dureza.
Fender, se não me engano, divide pela dureza e Dunlop pela espessura, né? Compre aí diversos formatos, diversas espessuras. Eu particularmente gosto muito de Dunlop, tá? Mas é gosto pessoal, tenho amigos aí que gostam muito de Fender, até outras marcas, isso é gosto pessoal. Eu particularmente me adaptei com Dunlop 1.14, gosto pessoal, tá? Experimente com várias e descubra qual é melhor para o seu estilo, tá? Outra parte importante do equipamento é o amplificador. No amplificador, diferente da guitarra, onde eu falei para não gastar muito dinheiro com a primeira guitarra, o amplificador ele vai te acompanhar por mais tempo, tá? Eu sugiro, quando estiver montando o seu orçamento aí para ver o equipamento que você vai comprar, eu sugiro adquirir um amplificador de uma qualidade um pouco melhor, assim, não aqueles amplificadores para estudo, porque é muito importante você escutar bem o que você está fazendo, escutar bem o som que você está tirando. O amplificador ele vai te acompanhar por um pouco mais de tempo, tá? Não precisa ser nada muito potente, não precisa ser nada absurdo. Eu particularmente não gosto muito de amplificadores com mais de 30 watts. Tá? Eu acho que eu mesmo comecei com um amplificador de 25 que me acompanha até hoje. Construí outros amplificadores depois, eu sou engenheiro eletrônico também, eu faço meus próprios equipamentos. Mas eu comecei com um Laney de 25 watts que me acompanhou em muitos shows, tá? Outra coisa importante, no show, quem estiver pensando aí em seguir a carreira profissional, não é interessante ter um amplificador muito potente. O legal é que o público escute o seu som pelo sistema de distribuição de som, pelo PA, não diretamente do seu amplificador, senão o som não se distribui legal pela casa. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como isso funciona. Não vá em amplificadores com muito mais do que 30 watts, tá? 30, 20 watts, aí é uma boa pedida para começar. O amplificador inicial ele tem que ter um som limpo legal para você se escutar bem, e também depois quando você for utilizar efeitos, tal, para os efeitos saírem legais pelo som. Não precisa se preocupar com que o amplificador tenha uma boa distorção logo no início. Você mesmo que está começando, como eu falei antes, o seu gosto musical vai se alterar durante o desenvolvimento do seu estudo. Então, não se preocupe muito com o amplificador ter um bom drive. O importante é ele ter um bom som limpo, você poder se escutar direito, tá? Então, distorção não é algo essencial. É interessante você ter, mas se ele não tiver, você pode comprar um pedal de distorção aí e utilizar nele. O importante é ele ter um som limpo legal, tá? Outra parte muito importante do equipamento que muita gente negligencia no início são os cabos. O cabo que vem com amplificador e com guitarra a gente esquece, não presta. Só serve para você ficar escutando rádio evangélica e rádio de sertanejo enquanto você está ensaiando. Nada contra os evangélicos, nada contra os sertanejos. Mas enquanto você está estudando música, não é legal que o teu amplificador fique captando rádio. Então é muito importante comprar um bom cabo de qualidade junto do seu primeiro setup, tá? Não precisa necessariamente ser um cabo de padrão estúdio de gravação, nada disso, mas algum bom cabo blindado aí. Hoje a gente tem várias marcas boas no mercado, como Planet Waves, como Santo Ângelo. Usei Santo Ângelo durante muitos anos, são cabos muito bons. Planet Waves também, que eu estou começando a usar agora, são cabos fantásticos, não são tão caros assim, vale a pena investir um pouquinho. Outra parte que eu considero essencial, que quase todo mundo negligencia no início, mas que é essencial para o estudo da guitarra, é o metrônomo. O metrônomo é um equipamento que ele fica fazendo isso, esse barulhinho enquanto você toca. Muita gente, eu quero aprender a tocar, não quero saber teoria, fazer exercício, que coisa chata. Cara, se você não estudar teoria, se você não fizer exercício, se você não treinar de verdade, você vai ficar pra trás. Se você não quer ser apenas um tocador de violão em rodinha de amigos, se você quer tocar legal pro resto da sua vida, vai precisar estudar assim, e o metrônomo vai acelerar muito o seu estudo, principalmente na hora de você fazer exercícios para soltar o dedo, treinar escalas, até mesmo tocar música. Quando a gente está tocando, a gente acha que a gente está no tempo, mas se você gravar você tocando, você vai ver que dá uma balançada. O metrônomo ajuda você a pegar o tempo certinho, ficar retinho no tempo enquanto você toca. É muito difícil você se manter no tempo enquanto toca. O que diferencia um
bom músico para um excelente músico é justamente saber manter a cadência, e o metrônomo é essencial para isso, tá? Vocês vão encontrar na internet diversos exercícios para como soltar o dedo, treinar cromatismo, treinar escalas, tudo mais. Se você não tiver com o metrônomo do lado, não vai sair. Principalmente galera do heavy metal, pessoal que quer aprender sweep, que quer aprender arpejo, sem metrônomo não sai, precisa do metrônomo. Outra coisa muito importante, também outro equipamento legal, bastante importante aí para o iniciante, é o afinador. Hoje a gente tem aí vários tipos de afinadores. Eu gosto muito dos afinadores de contato. Você prende em algum lugar da sua guitarra e ele, pela vibração do instrumento, ele te diz se está afinado, se não está, qual é o tom. Esse aqui, por exemplo, é um equipamento barato, eu paguei R$50 no meu. Tá? É essencial, deixo na mochila, pau para toda a obra. Tá? Evitem usar esses afinadores em software que tem para computador e para celular. Os de celular até hoje eu não obtive muito sucesso, tá? Eles ainda estão em fase grande de desenvolvimento, eu ainda não consegui coisa muito boa com eles. E de computador, vamos combinar, você não vai carregar seu computador debaixo do braço para todos os lugares, você vai ficar com seu computador, você vai para o estúdio tocar com os amigos, você vai para aula de música, você não vai carregar teu computador junto. Não é um equipamento caro, vale a pena ter na mochila. E por último, muito importante, muita gente esquece, a correia para pendurar correiazinha que você prende aqui na tarraxinha da guitarra, né? Que depois vai te ajudar a tocar em pé. Quem aí vai brincar com os amigos, tocar num estúdio, fazer um show, é muito importante. Então tem aí, quando você for escolher seus equipamentos, tenha em mente tudo isso que eu te falei, faça o seu orçamento para comprar, consulte alguém que já seja experiente, alguém que já toque, antes de escolher os equipamentos. Se tiver um amigo próximo que já toca há um tempo, vai com ele na loja. Então é isso, vai montar o seu orçamento para comprar seu equipamento, sua guitarra, seu amplificador. Pensa, então, guitarra, palheta, amplificador, cabo, metrônomo, afinador e correia. É isso que você precisa para começar a tocar. Talvez aí, se o seu amplificador não tiver distorção, um pedalzinho de overdrive, um pedalzinho de distorção, não vai gastar muito dinheiro no início, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, por ter acompanhado aí. Se gostou, assine o canal, vai vir mais vídeo depois. E mantenha o contato aí, mande suas perguntas, eu vou adorar responder. Um abraço a todos, fiquem bem.